seja bem-vindo à palestra Eduque Sem Bater, que será proferida com base no livro Eduque Sem Bater, que eu e a minha irmã gêmea, Bianca Câmpora, escrevemos para que nós possamos refletir a respeito de uma educação sem violência. Aí na sua tela, uma poesia que a minha filha, Maria Clara Oliveira, escreveu, que foi convidada também a refletir junto com a gente a respeito da educação sem violência, que é um tema muito atual, né? A gente pensar a respeito de modos da gente educar os nossos filhos, para que a gente possa pensar juntos em estratégias como reforço positivo, maneiras de criar combinados com as crianças, para que elas possam, junto com a gente, pensar em estratégias para que a gente possa ser mais feliz nessa educação, sem que seja necessário bater nas crianças, né? Hoje em dia existem estratégias possíveis para que a gente possa realmente ser mais feliz na educação, as crianças crescerem de forma mais saudável. Os pais, eles são os maiores responsáveis por ensinar aos seus filhos valores e responsabilidades que são formadores do caráter e da personalidade. Quando os pais batem, xingam ou humilham a criança, isso vai se refletir diretamente na personalidade dela e também no caráter da criança. Pais que batem nos filhos justificam a atitude de muitas formas diferentes. Perco minha paciência, essa é a única maneira de fazer a criança parar. Uma palmada de vez em quando não faz mal algum. Se eu bater nele, a vida vai bater. Então, eu apanhei quando eu era criança, isso não fez mal algum. Essas justificativas são justificativas que não são válidas hoje em dia, se a gente parar para pensar que o mundo mudou. Né? O mundo mudou, existem outras formas da gente pensar em educação. O diálogo é a melhor estratégia de conversar, a melhor estratégia de educar, porque é através do diálogo que a gente consegue realmente fazer com que a criança entenda que é necessário colocar limites, que não é possível com que a gente consiga tudo, porque a vida lá fora não permite tudo para a gente, mas que não é preciso usar força física como a melhor estratégia para conseguir o que a gente quer. Até porque uma criança que aprende apanhando, ela aprende também que ela precisa usar força física para conseguir o que ela quer. Seja na escola, reproduzindo isso também, reproduzindo a violência física, e não é isso que a gente quer para uma criança. A força física ela é o caminho realmente mais rápido para parar um determinado comportamento e subjugar um outro comportamento, subjugar outra pessoa. Um adulto, ele tem uma força física que uma criança não tem. E bater acaba implicando em uma não possibilidade de reação por parte da criança. Até mesmo também pela hierarquia do poder familiar. Claro que o pai e a mãe têm uma hierarquia de força, né, de poder dentro da família que a criança precisa respeitar. Impõe limites, mas ao mesmo tempo gera inúmeros problemas de relacionamento. Da criança com ela mesma, porque gera baixa autoestima, sentimento de incapacidade, de inadequação. Da criança com os pais, sentimento de raiva, de isolamento, devolutiva dessas agressões recebidas através de outras vias, como também sentimentos de agressividade, não demonstração de afeto, problemas de psicossomatização. Então tem que tomar cuidado com a força física, porque nem sempre essa força física vai ser bem-vinda. Aliás, ela pode gerar uma série de problemas. Toda criança precisa de atenção qualificada. Isso quer dizer apoio e suporte para aprender, para superar desafios que são apresentados como estímulos a cada momento. O aprendizado ele vai se dar a cada instante nas trocas e no modo como a criança é estimulada. Se para aprender determinados comportamentos a criança apanha, ela vai se habituar à aprendizagem por punição. E quando há o desejo do pai ou a mãe dialogar, esse espaço do diálogo ele já foi perdido, porque a criança aprendeu que o melhor caminho é pela punição. Então, ela vai aprender que se ela fizer alguma coisa errada, ela vai apanhar. Então, ela já até percorre esse caminho da punição naturalmente. Ela já faz alguma coisa errada já esperando que vai apanhar. Os pais influenciam diretamente o comportamento dos seus filhos. E a experiência é fundamental para que as pessoas construam a sua identidade. É a troca com o meio e o modo como cada pessoa
interpreta o que lhe é oferecido, que vai propiciar determinados comportamentos. Por isso que é muito importante que essa troca com o meio seja a melhor possível, que os pais possam dialogar com seus filhos, possam também, sim, com certeza, colocar limites, e a criança precisa saber que ela não vai ter tudo o que ela quer todo o tempo. Então, a frustração faz parte da vida. Se o pai e a mãe dão tudo que a criança quer, não coloca limites, essa criança vai ser uma criança, vai ser provavelmente um adolescente, um adulto, que vai ter sérios problemas na vida. Porque vai ser o rei ou a rainha da casa, vai ter uma grande manipulação sobre os pais, e os pais vão ter sérios problemas familiares. Tem que tomar cuidado com isso. É importante colocar limites, sim. Não significa educar sem bater, não significa deixar o filho ou a filha fazer o que quer. Muito pelo contrário. Significa educar através do diálogo, colocar limites sensatos, ponderados, dialogar e falar não, isso não pode. Saber dizer sim, saber dizer não. Com coerência, ser coerente nas suas ações, oferecer o exemplo. O papai e a mamãe faz isso? Não. Então, isso não pode fazer. Ser firme nas ações. Ser firme significa ser coerente, ser o exemplo a ser seguido. Em ciência e comportamento humano, o Skinner, que é um grande teórico da teoria comportamental, ele ressalta que o sentimento de raiva na criança e o comportamento de importunar uma outra criança, tirar o brinquedo dessa outra criança, destruir um trabalho ou dizer nomes feios para uma outra criança, dificilmente é inato. Ou seja, uma criança não nasce com raiva, nem destruindo o que encontra pela frente. Esse comportamento é aprendido. Nenhuma criança nasce com raiva ou destruindo aquilo que encontra pela frente. E aí eu separei para vocês uma citação do Skinner do livro da teoria do comportamento. Então ele fala o seguinte: a técnica de controle mais comum da vida moderna é a punição. O padrão é familiar. Se alguém não se comporta como você quer, castigue-o. Se uma criança tem um mau comportamento, espanque-a. Se o povo de um país não se comporta bem, bombardeie-o. Em resumo, o grau em que usamos a punição como uma forma de controle parece se limitar apenas ao grau em que podemos obter o poder necessário. Tudo isso é feito com a intenção de reduzir tendências, de se comportar de certa forma. Ocorre que a punição, quando é usada em demasia, ela tem alguns efeitos, e esses efeitos muitas vezes são indesejáveis. Vamos ver o que o Skinner ressalta a respeito disso. O controle imediato de um determinado comportamento é notório. Realmente, toda punição tem um controle imediato de um determinado comportamento. Mas esse comportamento punido pode ser fonte de comportamentos incompatíveis ou ainda mais desajustados. A punição posterior será evitada, ou seja, uma criança ou um adulto, ele vai evitar um comportamento para evitar depois uma punição posterior. E aí isso pode implicar em estratégias diferenciadas por parte de quem foi punido, porque para evitar uma punição vai mudar o comportamento. Os efeitos da punição são conseguidos com um alto custo da redução da felicidade, porque para evitar a punição eu posso ter uma mudança de comportamento drástica e isso vai reduzir a minha felicidade. Então, quais são as estratégias, né? É começar a perceber qual é o comportamento disfuncional e utilizar as estratégias do reforço positivo. O que é o reforço positivo? Você deve lembrar, na sua época, e hoje em dia vou dar exemplos também para você, que a gente recebia, né? Na minha época eu recebia isso. Estrelinha dourada no caderno, o poder do elogio. Nossa, como você foi bem nessa prova. Você acertou, recebe uma bala, recebe um elogio, recebe uma estrelinha dourada no caderno. Isso é um reforço positivo. Mas hoje em dia nós temos vários outros reforços positivos. No seu trabalho, por exemplo, quando você vai bem, você pode receber participação nos lucros, por exemplo. Então isso é um reforço positivo. Um elogio do seu chefe, isso é um reforço positivo. Como fazer isso com as crianças? Como fazer isso com o adolescente? Para crianças pequenas, o que é disfuncional? Diálogos longos. Porque uma criança pequena, ela fica desinteressada, ela não entende. Você ter um diálogo, né? Fazer o que a gente chama de DR, né? Discutir a relação imenso, ela perde o interesse. Gritos, agressões físicas, isso não é nada funcional para uma criança pequena. Reforço positivo. Uma boa forma para se lidar com crianças pequenas consiste na representação e encenação da maneira correta de agir.
Faz um teatrinho de qual é a maneira correta de agir, porque ela vai entender. Pede para ela representar a maneira correta de agir. Como foi a forma errada? Agora, como é a forma correta? Vamos fazer como é que é correto? Vamos ensinar como que é a forma correta? Fazer um teatrinho? E aí ensina ela a fazer a forma correta, ensinando ela a fazer a forma correta através de um teatrinho. Ela já vai aprender fazendo e vai gostar da brincadeira. Para os adolescentes, lidar com os pais conforme aprendeu na infância, isso já vai acontecer. E ele vai contrastar isso na hora de entrar na adolescência. Se ele foi muito agredido física ou verbalmente na infância, poderá, nas relações familiares, agir com atitudes agressivas, isolamento ou até mesmo apresentando sintomas psicológicos os mais diversos. Então, qual o reforço positivo? Conversar, criar combinados que dê oportunidade ao jovem de expor as suas ideias, criar regras e consequências, avaliar as consequências, mostrar quais são as consequências das atitudes, para que essas atitudes inadequadas sejam pensadas. Então, quais são as regras e que, se houver alguma atitude inadequada, quais são as consequências dessas atitudes inadequadas, isso tudo pensando junto em família. E aí, se tiver algum tipo de desajuste, aí quais são as sanções disciplinares que aquele jovem vai poder escolher? Pode montar isso justamente num papel pardo, no quarto do adolescente. Quais são as regras, os combinados? A gente tem que estudar todo dia, tem que cumprir certas regras, não pode sair de casa sem o celular, tem que avisar se for para casa de um colega, por exemplo. Não cumpriu alguma coisa dessa? Qual vai ser a sanção disciplinar? Vai ficar um dia sem jogar videogame, não vai poder ir na casa do colega à noite. E aí, quando essas sanções disciplinares, o adolescente vai escolher junto com você essas sanções disciplinares. Quando fizer alguma coisa que descumpra alguma daquelas regras, você nem precisa se estressar muito, já aponta direto para a folha de papel pardo. Vai lá, agora escolhe qual vai ser a sanção disciplinar que você vai cumprir. Ele mesmo vai escolher, ele ou ela. Vai escolher porque já sabe que descumpriu aquela regra. Não vai ter sofrimento nenhum. Que ele já sabe que regra descumprida, sanção disciplinar aplicada. Bem fácil, bem tranquilo. É o reforço positivo. E aí não é uma punição de sofrimento. Né? Não precisa ter nenhum tipo de agressão, porque foi combinado. E o combinado não sai caro. Né? Então não existe criança problema. Ela pode caracterizar um sintoma quando há algo errado na célula familiar. Por isso que quando a gente atende criança dentro do consultório de psicologia, a gente atende também a família, porque é preciso ajustar o diálogo. A criança agredida, ela vai criar estratégias comportamentais. O comportamento de entrega e generalização da vitimização. Se entrega ao processo, podendo se tornar uma pessoa vitimada. Em todos os relacionamentos que estabelece, com medo de ser sempre agredida, fazendo de tudo para agradar o outro, ou até mesmo repetindo um determinado padrão de se submeter às agressões. Um outro tipo de comportamento é o comportamento de evitação. Passa a evitar toda e qualquer situação que possa acarretar em uma determinada agressão, podendo esconder os seus sentimentos e desviar-se de relacionamentos, se isolar ou até mesmo se autopunir. Então, a gente já viu aí de vitimização e de evitação. E o próximo é de enfrentamento e de revide. Se torna agressiva, com comportamento intolerante, irritadiço, podendo se tornar também agressora. E aí, cada agressão recebida é devolvida às vezes, até mesmo ampliada, podendo representar um pedido de socorro. E aí pensa, né? Toda criança e todo adolescente que está agredindo muito, será que não é um pedido de socorro? Será que por trás daquilo não tem uma atitude defensiva? E como é isso, essa atitude de agressão, agressividade, dentro do reflexo no rendimento escolar? Quando uma criança ela sofre violência, o reflexo no rendimento escolar ele aparece. Então, crianças que são educadas através da força física, que são abusadas ou negligenciadas, tendem a ter dificuldades de aprendizagem por problemas emocionais, déficit no amadurecimento cognitivo afetivo. E aí não pensa que negligenciado é apenas assim, negligenciado é só o filho do vizinho que fica dias ali largado, o pai e a mãe não dão atenção, ou ninguém dá comida, não tem higiene, fica sem tomar banho. Não é só essas coisas, não.
A negligência tem muitas formas de negligência. Negligência do afeto, negligência também de afeto, de higiene, de carinho, de comida. Tem várias formas de negligência. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque a criança, ela precisa de cuidados. Se você escolheu ter um filho, a criança ela precisa ser gerenciada, porque ela não pode tomar conta de si mesma sozinha. Então, ela precisa da supervisão de um adulto. Por isso que a gente não pode negligenciar a criança. Ela precisa da supervisão de um adulto. E sempre quando a gente for pensar em ser pai e mãe, a gente precisa entender que enquanto houver a criança sob os nossos cuidados, ela precisa ter afeto e também ela precisa ter questões relacionadas à efetividade do dia a dia, ou seja, se ficou doente, ela precisa ser levada ao médico, ela precisa tomar remédio, ela precisa fazer exames regularmente, ela precisa ter a rotina dela de escola, precisa ter a rotina dela de família, ela precisa ter uma série de questões envolvidas na rotina dela do dia a dia, mas ela também precisa ter afeto, carinho, amor, ela precisa ter muitas coisas para o desenvolvimento cognitivo e afetivo dela, e social também. Então, se a criança não acredita no seu próprio potencial, se sente inferiorizada ou subjugada, ela poderá ter mais dificuldade de atenção, de memória, de rendimento escolar, uma vez que memória e afeto estão intimamente ligados. Quer ver só? É muito mais fácil você se lembrar de alguma coisa que você comeu no dia do casamento, no dia de uma data marcante do seu aniversário, do que de alguma coisa que você comeu na semana passada, embora a data esteja mais recente, em uma data qualquer da semana passada. Por quê? O afeto está muito mais relacionado com a sua memória, com uma data importante, do que de um dia qualquer da semana passada, embora esteja mais recente. Aí nós temos na sua tela a pirâmide do aprendizado. Nós guardamos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e ouvimos, 70% do que falamos e 90% do que falamos e do que compreendemos, né? Do que falamos e lidamos no dia a dia. Então, nós aprendemos muito mais pelas trocas do que efetivamos. E aí, dentro disso, o que ocorre? Ocorre que 2 semanas depois de um fato ocorrer, no caso de uma agressão física, o indivíduo vai lembrar de 90% do que foi falado e feito com ele, ou também do que ele falou ou fez. E essa relação entre memória e aprendizado vai levar ao fato de que apenas 10% dos eventos traumáticos ocorridos envolvendo fala e ação são esquecidos. E é por isso que depois de mesmo 50 anos é capaz de uma pessoa lembrar do que aconteceu em relação ao seu pai e à sua mãe na sua infância. É capaz de se lembrar, sim, de um evento traumático do que um pai ou uma mãe falou e fez em relação a ele na sua infância. Um único dia na sua infância, mesmo que fosse com 4, 5 anos, mas meu pai fez isso comigo, mas minha mãe fez isso comigo. E é capaz de se lembrar com clareza, muito mais facilmente do que um evento recente na sua vida. Então é importante a gente saber disso para que você possa saber que a maneira com que você cria os seus filhos, aquilo com que você fala, principalmente com afeto, vai marcar os seus filhos. Então tome cuidado com isso, seja carinhoso, seja gentil. Lembre-se que você também teve as suas marcas e cuidado com o que você vai dizer, porque isso vai facilitar a maneira com que você quer ser lembrado na vida dos seus filhos. E aí, como fazer os combinados, né? Levar em conta a idade e a maturidade da criança, construir junto com a criança, explicar com clareza o que pode acontecer caso o combinado não seja cumprido, manter a coerência das atitudes, garantir a satisfação com todos os envolvidos, dar novas chances para a criança cumprir o acordo, isso é importante. E conforme a criança cresce, alguns acordos precisam ser revistos para que não percam o sentido e para que a criança possa, cada vez mais, aumentar a sua autonomia e independência em relação aos combinados. A construção conjunta vai assegurar a compreensão e favorecer a implicação de todos os envolvidos ao que foi acordado. Em caso do não cumprimento de um determinado, né, se a criança não cumprir um determinado acordo, precisa poder arcar com as consequências desse não cumprimento. Ser coerente com os valores, as crenças, as normas de toda a família, a pessoa que fez e também a criança. Na presença de um terceiro, amigos, irmãos, avós, tios, cuidadores, é importante fazer valer aqueles acordos que foram combinados,
Toda a família precisa estar envolvida no processo, isso é muito importante. Aí a gente dá também algumas dicas, né? Readquirir sempre a prática do diálogo. Ajudar os filhos a terem uma postura crítica diante dos meios de comunicação. Por quê? Consumismo é muito ruim. Praticar contravalores, né? Porque a gente precisa ter um olhar crítico. Até quando você vai ler um livro, não dá para acreditar em tudo. Precisa criticar, precisa construir o pensamento crítico. Exploração da sexualidade, mentiras do sistema, precisam ser refletidas e discutidos constantemente. Não acobertar os erros dos filhos. Errou, ensinar a assumir o erro, ensinar a assumir responsabilidade e assumir as consequências daquilo que fez. Acreditar nas possibilidades do filho, incentivar a possibilidade da criança. Desenvolver em casa a pedagogia da participação. Distribuir tarefas, atribuir responsabilidade desde pequenos. E aí sempre avaliar o seguinte, uma criança de 5 anos não pode ter a mesma responsabilidade que uma criança de 10, que um adolescente de 15. Cada um dentro da sua capacidade de desenvolvimento, capacidade de entendimento e de realização. Mas uma criança de 4 anos já pode tentar forrar a sua cama, mesmo que forre errado. Não precisa ter o perfeccionismo da criança de 8, mas pode ir lá tentar cobrir a cama, vai ficar errado? Não tem problema, mas deixa tentar fazer. Vai melhorando com o tempo, né? Não tem problema algum. Pode tentar escovar o seu dente sozinha, já tentar escolher sua roupa sozinha. Ah, mas vai ficar... Eu lembro de uma vez, eu atendendo uma criança, que a mãe falou assim, ah, mas se meu filho de 4 anos escolher a roupa sozinho, vai ficar igual o Jeca Tatu, né? Ou seja, vai ficar todo bagunçado. E eu falei assim, mãe... Mas você precisa ajudar o seu filho a desenvolver autonomia. Então, se você acha que vai ficar muito feio, é simples. Separa 3 mudas de roupa que você acha que vai ficar adequado, coloca na frente dele e pede para ele escolher uma dentre essas 3. Você já está ensinando ele que ele pode escolher, mesmo que você dê possibilidades para ele escolher. Porque a vida é assim, a vida também não nos dá possibilidades. Quando a gente vai no supermercado, tem lá tantas X marcas de leite. A gente só pode escolher dentre aquelas que estão disponíveis no supermercado para a gente escolher. Então, se você já ensina o seu filho que ele pode escolher 3, daqui a pouco você já disponibiliza 5. Daqui a pouco ele já vai conseguir lá sozinho no armário dele escolher as roupas que ele quiser. Mas se a gente acha que ele não tem essa capacidade de escolher e a gente fica escolhendo pela criança sempre, a criança não aprende a escolher sozinha. Então, é importante que essa criança aprenda a escolher desde cedo, desde nova, né? Sugira uma alternativa para qualquer tipo de possibilidade. Aprenda e ensine ao seu filho que todo problema tem uma alternativa. Aprenda o poder da divergência, né? Ou seja, divergir significa que se eu tenho um problema, eu tenho várias possibilidades de solucionar o meu problema. E ensine isso também para o seu filho. Existem possibilidades diferentes. Seja seriamente consistente. Se você disse não, o não é não. O não pode vir assim daqui a 5 minutos. E o sim é sim, não pode virar não daqui a 5 minutos. Tem que ser consistente naquilo que você está falando. Gerencie as emoções e ofereça opções. Isso é muito importante, né? Gerenciar as emoções, até porque quando a gente está com raiva, a gente acaba falando besteira. Então, se você está com raiva, a gente não deve falar para a criança com raiva. Não diga nada com raiva. Dá uma volta no quarteirão, respira, senta e conversa, dialoga. 10 dicas de ouro. Os pais são a autoridade da casa, não a criança. Não tenha medo dos seus filhos. Pais são responsáveis pela educação dos filhos. Fale não para os seus filhos. Crie uma rotina para os seus filhos. Toda criança precisa de rotina. Rotina para acordar, para dormir, para tomar banho, para comer. Tem que ter horário. Se não tiver, vai virar bagunça. Né? A criança ela não pode determinar o horário para ela dormir. Ah, eu quero dormir a hora que eu quiser. Não existe isso. Senão, cada dia dormir mais tarde, aí não tem hora para acordar também, aí daqui a pouco tá faltando a escola. Ah, hoje eu não tô afim de ir para a escola. Aí daqui a pouco você também tá falando, hoje eu também não tô afim de trabalhar, então tá tudo bem. Não tá tudo bem. Né? Tem que ter ética, tem que ter valores, e esses valores precisam ser respeitados. Tem que ir para a escola, se é o horário de ir para a escola, tem que ir para a escola. Brinque com seus filhos, crie uma rotina para os seus filhos, escute o que os filhos têm a dizer. É muito importante criar um espaço de ouvir a criança. Mesmo que seja que você acredite que é uma bobeira, mas para a criança nunca é uma bobeira. Porque a criança ela precisa aprender a expressar suas emoções, que é diferente de um adulto. E às vezes a criança se expressa brincando. Aliás, na maioria das vezes ela se expressa brincando. E o adulto ele precisa entrar no mundo da criança, brincar com a criança para ouvir o que a criança tem a dizer. Use apenas a força da voz. Seja firme na sua voz, mas você não precisa gritar.
Quem fala gritando perde a razão. E o seu filho vai aprender que para ele se expressar, ele precisa falar gritando também. E vai parecer uma casa de loucos, né? Você fala gritando, seu filho fala gritando, todo mundo fala gritando, isso não é nada bom. Não sobrecarregue as crianças, né? E dê pequenas responsabilidades aos seus filhos. Essas dicas de ouro realmente vale a pena. E aí a lei da palmada. Você concorda com a lei da palmada? Para você concordar ou não, é preciso você conhecer o que é a lei da palmada. Não significa que você não possa bater, mas significa que você tem que gerenciar isso. Assim, eu sou contra a palmada, eu acho que a gente pode educar dialogando. É preciso você sentar o seu filho e conversar. Você, às vezes, uma voz firme e direcionada vai fazer com que o seu filho compreenda muito mais do que você bater. Porque, às vezes, a criança não está nem entendendo porque está apanhando, né? Tem gente... Eu conheço pais que estão batendo e estão dando risada. E, às vezes, a criança está apanhando, está falando, nem doeu, kkkk. Porque não tem firmeza, não sabe, a criança não está nem entendendo por que está apanhando, né? Então, a gente tem que saber direcionar e saber educar com reforço positivo, e isso é muito mais valioso do que bater. Então, o menino Bernardo, o corpo do menino Bernardo, que tinha 11 anos de idade, ele foi encontrado enterrado em 14 de abril de 2014 em uma cova, num matagal, no município de Frederico Westphalen, na região norte do Rio Grande do Sul. Os 3 suspeitos na morte do menino Bernardo Boldrini, o pai Leandro Boldrini, a madrasta Graciele e a assistente social Edelvânia, os 3 foram indicados por homicídio qualificado. O menino foi morto pela madrasta com uma injeção letal e a investigação apontou que o pai, Leandro, atuou no crime de homicídio e ocultação de cadáver como mentor juntamente com a madrasta do menino, né? Então, o que a lei, o que o projeto de lei objetivou e o que a lei propõe? O direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante como forma de correção ou disciplina. E uma educação ou qualquer outro prejuízo, né? Sem nenhum tipo de prejuízo para a criança. Para quem vale a lei da palmada? Para os pais, os integrantes da família, os responsáveis, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar, tratar, educar ou proteger a criança. E aí, dentro dessa lei, ela define como tratamento cruel ou degradante, todo qualquer tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou adolescente. E o castigo físico, qualquer ação punitiva ou disciplinar com emprego de força física que resulte em sofrimento físico ou lesão. E aí, as medidas punitivas, advertência para a família, encaminhamento ao programa de proteção à família, tratamento psicológico ou psiquiátrico, a curso ou programa de orientação. E aí aqui a gente colocou uma charge, né, que me desobedece, agora vai ver quem, e aí o menino mostra a lei, e aí ela fala, a mãe fala, quem vai ver quem? É o neném da mamãe, hein? Quem é o neném da mamãe? E assim, não é para isso, né? Não é para que a mãe fique refém da criança. Essa não é a proposta da lei, mas a proposta da lei é que as crianças deixem de ser vítimas. Hoje em dia a gente sabe que muitas crianças entram em hospitais vítimas de violência grave. A gente sabe que, infelizmente, a agressão contra crianças e adolescentes ainda é grande no nosso país. A gente sabe que, é claro, você vai me dizer, mas uma palmada não faz mal e tudo mais. Eu apanhei quando eu era criança, não morri por causa disso. Mas a época mudou. Né? A gente hoje está num outro tipo de sociedade em que é possível, sim. E quando a gente escreveu esse livro, a gente sabe que é porque é possível repensar a sociedade e pensar numa educação sem violência. E essa que é a grande questão. Então, é possível pensar numa educação sem violência? É possível. Então, essa lei ela propõe que nos currículos escolares do ensino fundamental e médio, que devem ser incluídos conteúdos relativos a formas de educação que sejam repensar a violência contra a criança, ou seja, que se reflita a violência contra a criança. Então, todas as esferas do poder público devem elaborar de uma forma articulada políticas públicas que visem coibir o uso de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação. E aí, dentro disso, né, o que a gente pensa com a proposta desse livro é que você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto pessoa da sociedade, possa refletir que educar sem bater não significa deixar o seu filho fazer o que quiser, não significa, de forma alguma, criar o seu filho ou pensar
numa sociedade em que as crianças vão ser aquilo que elas quiserem ser, no sentido de vai educar sem limite algum. Não, vai educar com limites, vai conversar, mas a base é o diálogo, a base é o reforço positivo, a base é fazer combinados, é ter sanções disciplinares. E se precisar de castigo, não é um castigo como esse castigo que a gente pensa num castigo cruel, degradante, mas o que a gente chama de sanção disciplinar, que seja coerente, né? E que se a criança ela gosta de fazer alguma coisa, que alguma coisa ela precisa fazer para que ela possa saber que a sociedade ela tem que ser preparada para ser responsável socialmente, que cada ato que ela faz tem consequência. Então, se ela fizer algo e que aquele algo que ela fez não é bem visto socialmente, então que ela vai ter que ser responsável pelo ato dela, e que ela vai ficar sem o videogame, vai ficar sem ver televisão, ou que ela vai se responsabilizar por aquilo, que ela vai, de alguma forma, ela vai precisar consertar o que ela fez, pedindo desculpa. Se ela quebrou o brinquedo de alguém, ela vai precisar consertar aquele brinquedo, ou vai precisar da mesada dela comprar um brinquedo para o colega. Ela vai precisar fazer alguma coisa para remediar aquela ação que ela fez. Isso é importante, porque nós estamos construindo e educando cidadãos. Nós não estamos educando monstrengos. Então, isso é essencial. Educar filhos para a sociedade, a construir e ajudar a construir cidadãos para a sociedade. E por isso que nós precisamos ajudar a educar sem bater. Porque assim nós vamos também ajudar a entender que estamos construindo uma sociedade não violenta. Porque eu não quero que meu filho amanhã ou depois vá para o shopping ou vá para o estádio de futebol ajudar a construir mais violência, ajudar a bater numa outra pessoa, porque na minha casa ele também aprendeu que é com a violência que se constrói mais violência. Então nós precisamos de um mundo mais pacífico e essa passividade se constrói dentro da nossa casa. Espero que você tenha gostado da nossa palestra. Até a próxima. Eduque Sem Bater é o nosso livro, você encontra em www.wokeditora.com.br. Espero que você tenha gostado, até a próxima.